time do Internacional vence novamente, consegue os 6 pontos nos últimos 2 jogos e tem uma manhã importantíssima para realmente definir o que quer na tabela. Alguns pontos, né, anímicos ou dificuldades que o time passa e também, sobretudo, uma manhã de Alan Patrick, né? Que espetáculo ver o Alan Patrick jogar. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, o Inter foi escalado com Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Né, esse é o time do Inter, tá? Esse é o time titular do Inter. Retornou Bernabei, maravilha, né? Brian Aguirre, então, Vitão, Vitor Gabriel. O mercado, ele estava lesionado, então o mercado ele é uma volta com tempo, né? E o Vitor Gabriel também fez um bom gauchão, fez um bom começo de ano, um jogador seguro, já faz algum tempo que está aí como titular do Inter, não sente a pressão. O Vitão, né, e o Vitor Gabriel, acho que essa é a ideia. Eu tenho dúvidas, né, mas na verdade como o Inter não contratou ninguém, a tendência é que o Inter vá com Bruno Henrique e Thiago Maia, porque der e vier aí, tá? A tendência é ser Bruno Henrique e Thiago Maia, o nosso abertura de meio campo aí, contra Fluminense, contra Flamengo, uma vez que o Inter ainda, pelo menos, não contratou nenhum volante a nível do Fernando, ou a nível de o cara, né, titular, como a gente falava. Então é Bruno Henrique e Thiago Maia que a gente vai ter aí a se abraçar. O Richard, que foi novo contratado, eu acredito que vem aí para ser, né, reserva. Aí jogou Wesley Carboneiro, né, os pontas, o Alan Patrick, que eu acho que hoje fez um recital, e o Borré. Tá? Então, esse é o time titular, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem para dizer, tá definido. O Roger coloca o que ele tem de melhor, tá? Neste momento, o Roger coloca o que tem de melhor. Cara, o Aguirre eu gosto, tá? Eu sei que o Inter não tá numa situação financeira para contratar, então eu não vou dizer aqui que seria interessante uma sombra ali pro Bernabei, porque se o Bernabei não joga, não tem ninguém à altura para substituir, ou que poderia contratar alguém também ali pra questão da outra lateral ali com o Aguirre. Cara, o Inter não tá em condições financeiras disso, então eu não vou aqui falar isso, tá? Porque se o Inter tivesse bem financeiramente, podendo contratar a rodo, até falaria, mas não pode, não adianta. Agora, quem eu acho que o Inter é precário é o camisa 5, né? O camisa 5 eu acho que é pelo menos na questão defensiva, acontece muito de quando o Inter tá sendo atacado, bagunçar, né? Então eu acho que falta esse cara, esse camisa 5, né? O brigadorzão ali, o camisa 5, entendeu? Às vezes a gente fala muito de um 9 reserva, alguma coisa assim, mas vamos lá, eu acho que o Borja tá indo bem, tá? Nesses últimos jogos ele jogou bem. Quem hoje, infelizmente, não entrou bem de novo e parece que vai ficar por isso aí mesmo quando acabar o contrato, né? O que ele vai ter mostrado é isso aí mesmo, é o Valência, né? Infelizmente hoje novamente o Valência não jogou bem. Pra mim, pontos, né, dessa partida. Internacional acho que fez um jogo legal, tá? Acho que fez um jogo melhor do que contra o Vitória, porque o Inter tinha as ações, o Inter era o propositivo, o Inter tinha as tentativas, o Inter tinha as ações do jogo, o Inter quem buscava os ataques, e acho que no segundo tempo o Inter sofreu mais, no segundo tempo o Inter ativou aquele modo saber sofrer, o Inter ativou aquele modo de sofrer, de se defender, o Ceará não foi só para ficar se defendendo, né? O Ceará fez uma marcação forte. Nos primeiros minutos do jogo, o Vitão salva o Inter com 14 minutos do primeiro tempo. Então são lances que o Rocher precisa trabalhar, inclusive bom destaque o Rocher ter voltado. São lances que o Vitão salvou o Inter no primeiro tempo numa jogada. Aí tem outros lances perigosos do Ceará no segundo tempo. No segundo tempo o Internacional ativa mais um modo de saber sofrer. O Inter ele não consegue ser, ainda não teve aquela partida de domínio, sabe? Do minuto 1 até o minuto 90, com muita tranquilidade, com muita facilidade, fazendo um futebol bonito, futebol vistoso, futebol bem trabalhado, jogadas trabalhadas, dribles, e ganha por 3-0, 4-0 ao natural. Isso ainda não aconteceu, tá? O Inter ganha de 1-0, acho que o Inter é melhor no primeiro tempo, no segundo tempo cai um pouco o ritmo, o Inter ativa ao modo saber sofrer, mas o Inter abre o placar no primeiro tempo, e eu não posso continuar analisando aqui no geral sem mencionar um individual, que é o Alan Patrick. Praticamente todas as jogadas de ataque do Inter passaram pelo Alan Patrick. O Alan Patrick achava
O Alan Patrick tinha 3 na frente dele, mas ele achava o espaço para deixar o Borré na cara do gol. Ele achava o lance para dar pro Aguirre finalizar ou pro Wesley finalizar. O Alan Patrick, pô, quantos e quantos lances, se o Inter tivesse uma pontaria melhor, tivesse tido mais sorte, quantos e quantos lances, né? O Alan Patrick hoje foi quase um treinador dentro de campo, né? Foi uma baita partida realmente do Alan Patrick. O Alan Patrick fez as jogadas de ataque do Inter acontecer, passava por ele, parecia que ele ia fazer a bola chegar mais leve para os atacantes, sabe? Chegar organizada para os atacantes, tipo, faz, é tua, né? Inclusive ele faz o gol, quando ele faz o gol, ele tá pedindo ali, ele marca. Então acho que o Alan Patrick foi o melhor jogador do Inter hoje na partida, foi uma partida muito boa do Alan Patrick, diferente contra o Vitória, né? Contra o Vitória acho que ele não foi tão bem assim, mas hoje o Alan Patrick foi demais. Então acho que as jogadas de ataque do Inter passam pelo Alan Patrick, o Alan Patrick passa uma segurança, uma organização em campo, organizando ali os setores, servindo bem os atacantes. E como eu falei, acho que o Inter criou, buscou, mas ainda sofre, né? Quando o time adversário, em determinados momentos, o Inter para na partida, o Inter se fecha, vê o seu adversário chegar e o Inter sofre, né? Entra no modo, vamos sofrer aqui, vamos segurar, né? Hoje era contra o Ceará e eu não sei se esse tipo de jogo do Inter dá certo a longo prazo. Hoje deu certo. Contra a Vitória, podemos dizer que deu certo. Hoje deu certo, porque o Inter é melhor que o Vitória, porque o Inter é melhor do que o Ceará. Então o Inter que ainda tá voltando, que ainda tá se organizando, que ainda tá colocando as coisinhas no lugar, volta um jogador aqui de lesão, volta outro jogador aqui de lesão, o time vai pegando de novo um ritmo, o Roger vai descobrindo outras coisas. Estamos improvisando como dá ali com a ausência do Fernando, né? Me parece que o Inter propõe bem, tenta bem, finaliza, foi melhor que o Ceará em muitos momentos. Alan Patrick foi espetacular, se o Alan Patrick não tivesse jogado hoje, então, com certeza o Inter teria tido mais problemas e mais dificuldades para chegar lá, né? O Alan Patrick foi crucial pro Inter. E ativa o modo saber sofrer, o modo meio, né, segura como dá aqui. O Ceará que foi muito perigoso também em muitos momentos. Acabou até com mais chutes do que o Inter. Chutes a gol não, um a menos. O Inter teve 4 chutes a gol, o Ceará 3. O Inter 9 chutes, o Ceará 10. Né? Então ainda é um estilo de jogo que eu não sei se a longo prazo o Inter conseguiria competir jogando sempre assim. Mas para agora tá servindo jogar assim. E que o Inter, entendendo que o Inter ainda tá se recolocando, arrumando suas coisinhas, entendendo as coisas, que o Inter possa saber aproveitar, né, esses resultados e tentar sempre evoluir. Né? Já foi um pouco melhor do que contra o Vitória, que possa ser melhor ainda no próximo jogo. Para classificação ficou muito bom. Quer dizer, muito bom no que eu digo, não briga, eu acho, para não cair, né? O Internacional chega a 17 pontos. 17 pontos, 12º, fez 6 pontos nos últimos 2 jogos, acho que logo com pontuação aí de G6, né? Já pode fazer 20 na próxima rodada e o time ali que está em 7º lugar, o Mirassol, tem 21, né? O Botafogo, que é 6º, tem 22, né? Então, pelo menos para G6, é importante o Inter ficar pelo menos entre os 8 primeiros, tá? De 8º para baixo ainda não é bom, tá? Pelo menos fica de 8º para frente, tá bom? Acho que é mais ou menos isso que a gente tem para falar desse jogo, né? O Ceará também foi bem, né? Bem organizado. Eu acho que o Ceará, por mais que a briga dele possa ser tentar uma Sul-Americana, eu acho. Acho que até é mais tentar uma Sul-Americana do que brigar para não cair, tá? Eu acho que o Ceará realmente jogou bem, o Ceará fez um bom jogo, deu trabalho pro Inter, mas o Internacional levou a melhor com a genialidade também da Alan Patrick. O torcedor colorado viu na manhã de hoje no Beira-Rio, ou almoçando com o pessoal aí, preparando o churrasco, uma partida onde sim, o Inter precisou contar com o Rocher para se defender em muitos momentos, precisou contar com a sua zaga, precisou contar com o Vitão, passou momentos ali de sofrimento, mas pôde ver uma boa atuação do Alan Patrick e uma vitória do Colorado.